Acharam? Amém? Diz assim. Essa Bíblia aqui ela é um pouco diferente a tradução, então talvez você perceba essa diferença. Israel é como uma videira de uvas bem carregada. Mas quanto mais produzia, mais altares idólatras construía. Quanto mais ricas as suas colheitas, mais enfeitava as suas estátuas e imagens. Amém? Verso 12 diz assim: plantem as boas sementes da justiça e colherão o meu amor. Passem o arado no chão duro de seus corações, porque chegou o dia de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vós. Diz amém? Eu vou repetir só apenas a parte B, que será o tema central da mensagem desta noite. Diz assim: passem o arado no chão duro dos seus corações, porque chegou o dia de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover a justiça sobre vós. Amém? Diz amém? Amém. Glória a Deus. Diga assim para o teu irmão: é tempo de arar a terra dura dos nossos corações. Amém? Irmãos, nessa noite eu não vou pregar, ministrar sobre a terra e a semente. Eu já ministrei aqui algumas vezes, falando sobre o solo, falando sobre a semente. Mas nessa noite o Senhor me levou a falar sobre o arado. Quem sabe aqui que é um arado? E a mensagem dessa noite, ela tem por tema o resultado do arado. Para quem não sabe, o arado ele é um instrumento que é usado na agricultura para trabalhar o solo. E na Palestina antiga, tanto antes como também na época de Jesus, havia vários tipos de arados. Havia arados feitos de madeira, havia arados feitos de metal, e havia também aqueles arados que era colocado para que o boi puxasse, e esse arado ele completava o jugo. Os irmãos lembram daquele texto onde Jesus diz que aquele que estiver cansado e sobrecarregado, que tomasse sobre ele, ou sobre nós, ou sobre vós, o seu jugo e o seu fardo. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E quando naquela época o jugo, ele era um instrumento que também completava o arado, quando os bois trabalhavam a terra, onde era colocado sobre os bois, para que os bois ficassem equiparados, para que um não avançasse à frente do outro, ou para que um não trabalhasse mais do que o outro. Se o jugo, além de ser pesado, um boi estivesse de forma diferente da forma que deveria estar, o outro boi, o outro animal era prejudicado. Já era um trabalho difícil, já era um trabalho muito pesado. Então, quando os bois eram equiparados e o arado trabalhava a terra, então o resultado da terra trabalhada era aquilo que projetou o agricultor para que ele pudesse semear a sua semente.
Diz amém se você está entendendo. Só que, interessante, nesse texto que nós lemos, em Oséias, capítulo de número 10, ele fala, não propriamente o texto, a respeito do arado. Deus usa o profeta, e ele usa a expressão de que o povo precisava arar a terra dos seus corações, porque os corações daquele povo estavam duros, como uma terra seca. O primeiro verso, ele se inicia dizendo que Israel é uma videira frondosa, que é uma terra boa e uma árvore frutífera. Ele diz, só que quanto mais o povo prosperava, quanto mais o povo crescia, quanto mais o povo ficava bem materialmente, eles pioravam espiritualmente. Uma das características do povo que era expressado o pecado deles era a idolatria. Nós não vamos entrar num conceito da idolatria para a nossa época hoje, a respeito de imagens e esculturas. O povo evangélico, talvez vocês pensem, achem até errado do que eu vou falar. O povo evangélico é o povo mais idólatra que existe. A gente não adoramos imagens, nós não adoramos estátuas, mas adoramos homens, adoramos conceitos pecaminosos enraizados no nosso coração, que muitas das vezes a gente não percebemos que é um pecado de idolatria, que é resultado, muitas das vezes, até mesmo de uma conduta de comodismo que nós vivenciamos nesses últimos dias. Há pessoas que vivem na idolatria do pecado do materialismo, da avareza, porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria. A Bíblia diz isso. Existem pessoas que idolatram, até mesmo pastores, cantores gospels, evangélicos. Há aqueles que adoram até objetos, como arcas, como roupas relacionadas a algum quesito religioso. Mas, propriamente, em relação ao lado externo do homem, a idolatria está enraizada no coração, está lá dentro. Infelizmente, nós devemos tomar muito cuidado com o nosso coração, porque a prosperidade desses últimos dias tem endurecido o coração de muitas pessoas. A comodidade, a vida confortável tem feito com que muitos corações estejam endurecidos, como uma terra dura, que precisa novamente ser trabalhada. Uma vez que deu fruto, as pessoas se acomodaram naquele momento que as coisas estavam boas, naquele momento que as coisas estavam realmente crescendo, prosperando, e essas pessoas pararam no tempo, pararam na sua caminhada, pararam na sua espiritualidade, pararam no seu relacionamento com Deus, e se tornaram estéreis, se tornaram terra dura, terra que não é possível mais se plantar, terra que não é mais possível se regar, porque ela não é mais trabalhada. Devemos também entender o uso relativo e simbólico que o texto ele nos dá. Eu comecei dizendo que o povo começou bem, o povo caiu na idolatria, no comodismo, e se tornaram lá na frente Deus contestando o povo, confrontando o povo através do profeta Oséias, ele confrontando aquele povo, o seu próprio povo, o povo de Israel, dizendo: vocês, quanto mais vocês cresceram, mais a idolatria cresceu no meio de vocês. Quanto mais vocês enriqueceram, mais joias e vestuários vocês colocaram sobre as estátuas idólatras que vocês adoram.
devemos de fato entender o contexto relativo e o simbólico que o texto nos dá sobre o arado. Amém? Apesar de ser um instrumento muito difícil de ser trabalhado ou de ser usado, a perspectiva do relativo, ela está na pessoa. Porque o arado, ele pode ser um instrumento de trabalho duro, como ele é, mas para ele pode ser um instrumento que vai gerar grandes resultados, ou como Jesus diz, quando ele compara a vida cristã, o trabalho cristão com o arado, quando ele diz que aquele que lança a mão do arado, olha que ele está dizendo de uma pessoa que está por detrás do arado. Ele diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não é apto. Eu já expliquei isso aqui alguma vez a respeito do que é olhar para trás. Muitos de nós temos olhado para trás. Muitos de nós, infelizmente, que conhecemos a Deus, que temos relacionamento com Deus, temos retornado para trás, temos largado o arado que Deus nos deu para nós ararmos a terra, para nós ararmos a nossa vida, o nosso coração, para que o Senhor continue a derramar do seu Espírito. Entenda uma coisa, irmãos: a chuva de justiça que Deus quer derramar sobre nós é a sua presença, que muitas das vezes está sendo derramada de conta a gota, porque muitas pessoas não estão preparadas para o derramar do Espírito de Deus. Diz amém se você está entendendo. A questão da perspectiva que você tem para a sua vida, para a sua família, para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial, para o seu relacionamento, de que forma você vai trabalhar com o arado que Deus lhe entregou, de que forma você vai trabalhar a terra que Deus colocou diante de você, para que Ele possa derramar da sua chuva, das suas bênçãos, para que os frutos você realmente possa colher e vivenciar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. E eu quero começar aqui falando do arado na vida pessoal. Do arado na vida pessoal. Começando por você, começando por mim. Muitas das vezes a gente quer perceber a vida do outro, o resultado da vida do outro. E um dos maiores problemas do resultado da vida do outro, irmão, é que a gente passa a questionar a Deus, passa a murmurar contra Deus, no sentido de que parece que na vida do outro acontece e na minha vida não acontece. Parece que o ímpio prospera e eu não. Parece que o outro é mais abençoado do que eu. O salmista Asaf, ele, no momento de escassez espiritual, entenda isso, irmãos, porque dessa palavra hoje, se você entender e você aplicar na sua vida, você vai entender que Deus quer te abençoar, e muitas das vezes Deus não te abençoa porque você não se preparou para a bênção de Deus. Deus é o mais interessado em te abençoar. Deus é o primeiro interessado em te abençoar. Asaf, diz a Bíblia que ele passou a observar a vida do ímpio. O ímpio prosperava. Até na morte o ímpio era diferente daqueles que realmente serviam a Deus. E diz o salmista que ele murmurou. Ele passou a questionar a Deus o porquê que a vida dele estava daquele jeito e a vida do ímpio estava de vento em polpa. O porquê a vida dele pessoal estava, vamos usar o vocabulário popular, estava
caminhando para trás, estava vivendo uma vida de derrota, e o ímpio parecia que estava vivendo uma vida de vitória. O ímpio não adorava, o ímpio não orava, o ímpio não buscava Deus, não tinha temor de Deus. E ele que buscava Deus praticamente todos os dias, ele que tinha temor no coração de Deus, a vida dele parecia que não andava. E ele diz que, Salmo 73 diz isso, que ele passou a refletir sobre isso quando ele entrou no santuário de Deus. Aí diz que o coração dele se estremeceu, o íntimo dele estremeceu, e ele entendeu qual era o resultado da vida deles, que eles estavam posicionados num lugar escorregadio, e diferente da vida dele, por mais que as coisas estavam difíceis, ele estava debaixo da mão potente de Deus sobre ele. Mas por que ele passou a observar a vida do ímpio e a questionar a Deus? Sabe por quê, irmãos? Não era porque ele era somente um homem servo de Deus, um cantor de Deus, ou porque ele era um salmista de Deus, ou porque ele ia ao templo adorar a Deus. Mas era porque ele deixou de lado por um tempo o relacionamento íntimo com o Senhor. A terra do seu coração passou a se tornar uma terra dura, árida, seca, que não produzia mais nenhum resultado. Diz amém. Explica melhor, pastor, como que esse homem, como Asaf, o homem do coração endurecido, possa se refletir na minha pessoa hoje. O homem de coração endurecido é o homem moral e espiritualmente embrutecido pelo pecado. O pecado é a raiz do mal que trava, que barra, que impede, que não permite de que a glória de Deus se manifeste sobre nós. É o pecado. As pessoas querem hoje a bênção de Deus, mas do jeito delas e não do jeito de Deus. As pessoas entendem hoje, infelizmente, o coração endurecido pensa que Deus tem que dar e abençoar da forma e do jeito que ele pensa que tem que ser. E o homem embrutecido é o homem acomodado, é o homem orgulhoso, é o carnal. O apóstolo Paulo, ele faz a diferença do homem carnal para o homem espiritual. O homem espiritual, ele é diferente do homem carnal. Não do homem físico, mas do homem que vive pela carnalidade, pelo pecado, pelo seu desejo, pelo seu querer. Quer viver do seu jeito, da sua forma, do jeito que ele acha que tem que viver. Quando me refiro ao homem, me refiro à mulher também. Esse é o carnal. Agora, o espiritual, ele discerne bem todas as coisas, por ninguém ele é discernido, mas ele vive debaixo da vontade do Espírito. O irmão falou aqui sobre Nicodemos. Nicodemos é o homem a qual Deus se refere a ele sobre o Espírito, sobre aqueles que andam conforme a vontade do Espírito. É aquele homem que anda de acordo com a vontade de Deus na sua vida. O homem do coração endurecido é aquele que não quer que a vontade de Deus permaneça ou se deixe realmente se completar na sua vida. E Deus está tratando hoje de corações aqui, porque a bênção de Deus, como na antiguidade Deus retia as chuvas ao povo, porque o povo estava voltado para o pecado. É duro o que está sendo falado, mas a dureza da forma que está sendo falado é a dureza que Deus vai trabalhar no seu coração, para que essa dureza do seu coração seja trabalhada com o arado que Deus vai entregar para você hoje. Porque o Senhor quer te abençoar.
E às vezes você não entende porque algumas coisas não têm acontecido na sua vida. E como eu já disse aqui, a avareza, o materialismo. E uma das piores coisas que deixa o homem coração endurecido é a insensibilidade ao Espírito de Deus. A insensibilidade. O problema da insensibilidade, irmão, sabe o que é? O Espírito de Deus está falando com a igreja e a igreja está desligada daquilo que Deus está falando. Insensibilidade é quando Deus está falando com o ser, com você, com o homem pessoal, com o homem íntimo, e você está totalmente desligado daquilo que Deus está falando. Há pessoas aqui que um dia foi cheia do Espírito Santo e hoje estão secas e vazias. Mas não estão vazias de algo, estão cheias de outra coisa. Cheias de ódio, cheias de orgulho, cheias de soberba, cheias de mentira, cheias de coisas que têm impedido o agir de Deus na vida dela. Estão endurecidas. Pessoas que outrora eram cheias do Espírito Santo, pessoas que tinham revelação de Deus, pessoas que ao toque, apenas um toque do Espírito Santo já se derramava em lágrimas, já falava em mistério com o Senhor. Pessoas que não podiam realmente ver outra pessoa, já queria falar de Jesus. A chama ardia no coração dela de tal modo que ela não suportava em deixar de falar do Senhor para aquela outra pessoa. Coração endurecido, coração duro. Diga amém. Só que Deus hoje nessa noite Ele tem algo especial para a tua vida, irmãos. Há pessoas que profetizavam e não profetizam mais, faziam a vontade de Deus sem questionar. Podiam estar bem, podiam estar ruim, seja fisicamente, seja até mesmo financeiramente, podia ser qualquer condição, a pessoa estava disposta para o Senhor, sempre dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E hoje estão com os corações duros como pedra. Eu não estou ouvindo glória a Deus aqui, irmãos. Mas o arado de Deus para a tua vida nessa noite, irmãos, é um arado espiritual. Deus falou para o povo: arem a terra do coração duro de vocês. Arem, trabalhe, porque eu vou derramar da minha chuva sobre a tua vida. Precisamos se humilhar diante da presença de Deus. Precisamos se arrepender, irmãos. Precisamos se entregar totalmente. Deus quer uma entrega total sua. Deus não quer você em partes. Deus não quer só o teu coração, Ele quer você totalmente. Deus quer você completo. E eu vou dizer uma coisa: Deus tem ciúmes de você. Ele tem saudade do teu carinho, do teu amor, da tua alegria. E Deus quer trazer um avivamento sobre a tua vida nessa noite. Oh Espírito Santo, Deus está falando aqui, irmão, com pessoas aqui específicas. É tempo de arar a terra do coração, porque o que Deus vai derramar sobre a tua vida é coisa grande, é glorioso. Precisa se quebrantar. Há promessas aqui que estão retidas, porque você precisa arar a terra do teu coração. Repita assim comigo: o arado resulta em milagre.
Jesus disse assim, que os milagres seguirão os que creem. Quando Jesus disse isso, irmão, ele falou assim: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, expulsai os demônios, porque estes sinais seguirão aos que creem. Uma vez que você colocou a mão no arado, e que você trabalhou a terra, e que você deixou Deus usar a sua vida, o milagre, ele segue a sua vida. Aonde você passa, o milagre é notório em você. É notório. Eu estou falando isso aqui de pessoas, ministerialmente falando, porque há pessoas aqui que são instrumentos do Senhor, mas que estão paradas, estão estacionadas na vida ministerial. Deus quer usar a sua vida, Deus quer te encher do Espírito, e você não tem permitido que Deus opere através de você. A Bíblia diz que quando os apóstolos saíram a pregar o evangelho, não tinha demônio que resistisse o poder de Deus na vida deles. Quando o povo de Deus saía para pregar o evangelho, não tinha enfermidade que resistia ao poder do nome de Jesus na boca deles. Sabe por quê? Porque eles permitiram que Deus arasse o coração deles. É difícil, irmão, é difícil. É difícil pegar no arado e trabalhar, passar por humilhações, passar por dificuldades, passar por lutas, passar por situações que você não quer passar, mas vale a pena. Se é por Jesus, vale a pena. Aí você pergunta: mas pastor, você não sabe o que eu já passei, a minha vida, o que aconteceu para que hoje eu estivesse nesta situação. O que eu sei e tenho certeza do que Deus quer realizar na sua vida é que as promessas dele vai se cumprir em você, mas é necessário você permitir que ele remova toda a sequidão, toda a aridez da sua alma. Não é só na questão ministerial, mas no relacionamento também, na vida profissional, no casamento. Você precisa investir, irmão. Arado é investimento. Arado não é uma arma de guerra. Arado não é para você usar para um instrumento de ostentação. Não, arado é um instrumento de trabalho árduo. É aquilo que nós dizemos simbolicamente, é pagar o preço. Sabe o que é pagar o preço, irmão? Tem coisa que você vai dizer: eu consegui esse milagre porque eu paguei o preço por este milagre. Eu orei, eu jejuei. Quer dizer, eu usei meu arado, eu me comprometi com o Senhor, eu fiz o que tinha que ser feito, eu paguei o preço, eu suei sangue, para que onde eu estou hoje, eu chegasse a este ponto do milagre, porque o Senhor me permitiu que eu realizasse a sua vontade. Esse arado da vida pessoal é necessário, irmãos, para que o Senhor venha realizar o que Ele deseja realizar na sua vida. Você precisa investir pesado no seu ministério. O seu ministério não pode depender de homens. O seu ministério não pode depender da sua mulher. O seu ministério não pode depender do seu esposo. O seu ministério não pode depender dos seus filhos. Não pode depender da igreja onde você congrega, e nem do pastor que você tem. Peraí, pastor, você está dizendo que não depende da minha esposa? É lógico que a esposa ajuda em 50%. Por que não dizer que 100% do ministério do homem depende também da mulher? Depende da pessoa a qual caminha junto comigo. Mas espera aí. Mas se minha mulher não quer fazer, se o meu marido não quer permitir, mas eu vou fazer porque quem me chamou foi ele. E muitas das vezes, irmão, quando você pega no arado, para que o milagre aconteça lá na frente na sua vida, na vida do seu esposo, da sua esposa, na vida dos seus filhos, na vida da sua parentela,
as primeiras pessoas a se levantarem serão eles, para dizer: não, não continue, porque se você fizer, a minha condição é esta. E você muitas das vezes deixa de fazer para o Senhor, para agradar a homens. Aí trava tudo, barra tudo. Você fica vivendo de conta-gotas. E Deus não quer que você viva de conta-gotas. Deus quer derramar sobre ti uma cachoeira de glória. Porque quando Ele diz: arem a terra do vosso coração duro, porque eu hei de derramar a minha chuva de justiça sobre vós. Sabe o que é chuva de justiça, irmão? É o agir do Espírito, onde tudo aquilo que estava retido sobre você, Deus permitirá que nada impeça de um milagre ser realizado na sua vida e na sua família. Diz amém se você está entendendo. Devemos fazer a nossa parte. Deus falou para Josué: Josué, capítulo 1 de Josué: tem de bom ânimo, Josué, porque eu farei você herdar a terra que eu prometi aos seus pais que herdariam. Eles pagaram um preço lá atrás. Eles passaram pelo Egito, eles passaram pela escravidão, eles choraram, eles sofreram. E eu prometi para eles, e você vai herdar o milagre e a bênção que eu prometi para eles. Moisés, meu servo é morto, e tu farás esse povo passar o rio Jordão. Tu farás esse povo herdar o milagre que eu tenho prometido para eles. Mas simplesmente, Moisés, Josué, ser forte e corajoso, porque eu te ajudarei. Quer dizer, irmão, Deus não nos isenta de nós pegar no arado. Josué teria que pegar na espada e lutar e herdar aquilo que Deus havia prometido para ele. E acompanhado dele estava quem? Caleb, que há 45 anos atrás foi junto com os espigas, e ele voltou com uma palavra de fé e de esperança. E 10 daqueles homens disseram: não dá para a gente herdar a terra e nem de tomar posse dela, porque os homens que estão lá são muito mais poderosos do que nós. Eles são gigantes e eles são muitíssimos. E aquilo dominou o coração deles e fez com que o povo também murmurasse. Mas Josué disse assim: Josué e Caleb, não, subamos animosamente, porque eu tenho certeza de que Deus entregou os nossos inimigos nas nossas mãos. Vamos lá e vamos tomar posse da nossa terra. Mas por que não tomaram posse da terra? Porque um povo de coração duro não creu que Deus era poderoso para fazer eles herdarem a terra prometida. Então aprenda uma coisa, irmão: não ouça pessoas que não têm nada de Deus para dizer para você. Há muitas pessoas que vão fazer você parar na caminhada, e não são muitas das vezes com palavras contrárias, até com palavras boas, promessas boas, para tirar você do foco daquilo que Deus tem para a tua vida. E assim também a nossa vida. Se você parar para ouvir pessoas que não têm o Espírito Santo para falar para você que não adianta esse negócio de ser crente, que não adianta esse negócio de orar, que não adianta esse negócio de servir a Deus, é a mesma coisa de você largar o arado que Deus entregou para você, para que o milagre aconteça não só na sua vida, como também na vida daqueles que muitas das vezes estão tentando impedir você. O milagre na vida da sua família depende de você. E Josué e Caleb, aos 85 anos de idade, depois de 40 anos, eles tinham o mesmo vigor, a mesma fé e a mesma força para lutar contra o povo que estava na terra prometida e tomar posse daquela terra. Por conta de pessoas ou de situações, não pare, continue arando a terra, trabalhando o solo. Uma vez que você trabalhou o solo do teu coração, agora prepare o campo do solo da semente que você vai plantar do milagre na sua vida.
Quero falar de uma forma coletiva agora. E propriamente para esta igreja. Deus está disposto a dar para nós aquilo que nós queremos. Deus quer fazer aquilo que realmente nós temos colocado diante dele. Mas algumas coisas têm impedido o agir de Deus neste lugar. Diz amém se você está me ouvindo. Deus quer dar coisas grandiosas para esta igreja. Eu estava no gabinete ali, Deus, Ele falava ao meu coração, Ele ministrava ao meu coração. Que nós não chegamos ainda aonde nós queremos chegar, por conta de algumas coisas que têm acontecido no nosso meio. E é tempo de nós ararmos a terra do coração dessa igreja, irmão. É tempo de nós ararmos. Deus tem prometido que iria fazer grandes milagres aqui no nosso meio. Mas por que não aconteceu ainda? Deus falou que ia salvar muitas pessoas, mas por que não aconteceu ainda? Deus disse que ia prosperar muitas pessoas aqui, mas por que não aconteceu ainda? Porque algumas coisas têm acontecido no nosso meio. Que nós precisamos trabalhar isso, arando a terra, preparando a terra para o grande avivamento que Deus vai fazer. Eu vou dizer a primeira coisa, que eu já falei aqui no começo. Primeiro, são pessoas estacionadas nos seus ministérios. E Deus quer usar, essas pessoas não estão permitindo Deus usá-las. Segundo, não só na questão de limitar Deus, mas no quesito espiritual, da insensibilidade. Da insensibilidade do coração. Onde pessoas não têm permitido que a ação do Espírito Santo se mova em meio ao povo. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. As situações que vão acontecer nessa igreja, que escandalizaram até algumas pessoas, pela forma como Deus vai agir. Não estou dizendo escândalo do pecado, mas escândalo da graça, da ação do Espírito. Porque o avivamento gera o escândalo da graça. As pessoas se escandalizam porque não querem acreditar no mover de Deus, na ação do Espírito Santo. Deus falou no meu coração que quer arrebatar pessoas, que quer dar dons espirituais às pessoas, que Deus quer fazer ou distribuir os seus dons espirituais em meio à igreja, mas o povo está disperso, está fora da comunhão, está sem união, são irreverentes às coisas de Deus. E Deus já bloqueou muitas coisas para fazer, porque não tem deixado o Espírito Santo de Deus trabalhar. E Deus nessa noite, Ele vai arar o teu coração. Eu poderia